Você não está cansado da vida. Você está cansado de carregar mágoas que ninguém vê, mas que Deus vê por inteiro. Tem dores que não sangram por fora, mas apertam por dentro. A pessoa segue sorrindo, segue trabalhando, segue vivendo. E ainda assim, por trás do "tá tudo bem", existe um coração que aprendeu a se defender com silêncio. É exatamente por isso que a palavra insiste. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque quando a mágoa entra, ela não chega fazendo barulho. Ela chega como lembrança recorrente, como conversa que você reencena sozinho, como frase que ficou atravessada, como injustiça que não teve resposta. E de repente o coração vira um lugar de guerra. A Bíblia diz que o coração conhece a sua própria amargura, e isso é tão real, porque tem luta que ninguém entende, tem peso que ninguém mede, tem ferida que ninguém imagina. Mas Deus não trabalha com aparência. Deus trabalha com profundidade. Ele não te olha por fora, ele te alcança por dentro. E é aqui que começa a cura, quando você para de fingir força e começa a admitir que está ferido. Porque a mágoa, quando não é tratada, vira raiz. E raiz não aparece logo. Ela cresce escondida. Ela vai se alimentando das memórias, das decepções, das expectativas frustradas, das promessas quebradas. E quando você percebe, já não é só sobre aquela pessoa, é sobre você ter mudado por causa do que fizeram com você. Já não é só sobre um episódio, é sobre como você começou a ver o mundo. A palavra alerta: cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe. Porque ela perturba. Ela perturba a paz, perturba o sono, perturba o olhar, perturba os relacionamentos e, sem você perceber, perturba até sua fé, porque o coração começa a desconfiar de tudo. A mágoa cria um filtro. Você escuta palavras boas, mas espera o golpe. Você recebe carinho, mas suspeita do motivo. Você entra na presença de Deus, mas ora com o peito travado. Só que existe uma verdade que o inferno odeia. Deus é especialista em restaurar corações que o mundo quebrou. A Bíblia promete que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Deus não está longe de você por você estar ferido. Deus está perto justamente porque você está ferido. Ele não se afasta do teu pranto. Ele se aproxima. Ele não se irrita com a tua fraqueza. Ele te acolhe. E quando o texto diz que ele cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas, isso não é poesia bonita, é caráter de Deus. Ele cura e ele trata. Ele cura a causa, mas também trata as consequências. Ele toca onde ninguém toca. Ele visita o lugar que você trancou. Ele entra na sala onde você guardou lembranças para não sofrer. E com amor, ele começa a reorganizar tudo por dentro. Só que essa cura não acontece quando você apenas entende com a mente. Ela acontece quando você entrega com sinceridade. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." E oprimido não é só quem está sendo atacado hoje, é também quem continua preso ao ontem. O alívio de Cristo não é superficial. Ele não te dá só uma sensação boa, ele te dá descanso real. E descanso real começa quando você decide parar de reviver o que aconteceu e começa a colocar isso na mão de Deus, sem maquiar, sem tentar parecer forte, sem tentar explicar demais. Cura de mágoa é quando você diz: "Senhor, eu não consigo sozinho." Cura de mágoa é quando você admite: "Isso ainda me dói." Cura de mágoa é quando você confessa: "Isso mudou o meu jeito." E naquele lugar, Deus não te acusa, Deus te guia. Deus te mostra que perdoar não é concordar com o erro. Perdoar é se recusar a ser prisioneiro do erro do outro. E aí, a palavra vem como direção prática: longe de vós toda a amargura. Não como bronca, mas como libertação. Porque a amargura é como um veneno que você bebe esperando que o outro morra.
Ela vai corroendo por dentro, tirando o brilho, diminuindo a sensibilidade, enfraquecendo a alegria. E Deus não te chamou para sobreviver com o coração pesado. Deus te chamou para viver com o coração guardado. E guardar o coração não é endurecer, é vigiar o que você permite permanecer aí dentro. É escolher o que vai criar raiz. É decidir que sua história não será definida pela ferida, mas pela cura. Quando Deus cura, Ele não apaga a memória. Ele tira o poder da memória. Você lembra, mas não sangra. Você recorda, mas não se destrói. Você fala, mas não treme. Você segue, mas sem carregar. E esse é o milagre. A mesma mão que permitiu você passar pelo processo vai usar o processo para te amadurecer, não para te amargar. O inimigo queria te transformar numa pessoa fria. Deus quer te transformar numa pessoa curada. O inimigo queria te travar no passado. Deus quer te liberar para o futuro. O inimigo queria te ensinar a desconfiar. Deus quer te ensinar a descansar. E a cura das mágoas começa quando você faz uma oração simples, mas verdadeira. Senhor, eu entrego. Entrego a dor. Entrego a lembrança. Entrego a injustiça. Entrego o que eu queria ter dito. Entrego o que eu queria que tivesse sido diferente. Entrego as noites em que isso voltou na minha mente. Entrego o aperto no peito. Entrego a raiva que eu escondi. Entrego até a vergonha de estar assim. E quando você entrega, o Senhor chega perto. E quando Ele chega perto, o coração quebrantado encontra abrigo. E quando encontra abrigo, começa a sarar. Porque Deus não cura com pressa, mas cura por completo. Ele não remenda para você continuar sangrando. Ele trata para você voltar a viver. Se hoje você está cansado, o convite de Jesus ainda está de pé. Vem. Vem do jeito que você está. Vem com a alma apertada. Vem com o coração pesado. Vem com as lágrimas que você segurou. Vem com as perguntas que ninguém respondeu. Vem. Porque a presença de Deus é o lugar onde a mágoa perde força, a amargura perde raiz e o coração volta a ser casa de paz. Tem cura que começa no altar, mas só se completa quando você decide soltar o que ainda está segurando. Você já percebeu que algumas mágoas não doem o tempo todo, mas voltam em momentos específicos? Uma música, um lugar, uma frase parecida, e de repente o coração aperta de novo. Isso acontece porque a ferida foi coberta, mas não foi tratada. E Deus não quer apenas cobrir sua dor, Ele quer transformar sua dor. A palavra alerta sobre a raiz de amargura, porque raiz trabalha em silêncio. Enquanto você vive, ela cresce. Enquanto você tenta esquecer, ela se fortalece. Enquanto você finge que superou, ela se aprofunda. E quando brota, ela aparece em forma de impaciência, frieza, desconfiança, isolamento. Você começa a reagir diferente. Você começa a se proteger demais. Você começa a levantar muros onde antes existiam pontes. Mas existe um ponto decisivo na vida espiritual, o momento da entrega real. Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos." Oprimido é aquele que está pressionado por dentro. É aquele que vive carregando algo que já deveria ter sido deixado aos pés da cruz. E talvez você tenha orado sobre isso antes, mas nunca entregou de verdade. Porque entregar não é mencionar. Entregar é abrir mão do direito de controlar o resultado. Entregar é parar de alimentar mentalmente a cena. Entregar é parar de repetir o diálogo na sua mente. Entregar é confiar que Deus é justo mesmo quando você não viu justiça acontecer. A mágoa muitas vezes nasce da expectativa. Você esperava apoio e recebeu silêncio. Esperava lealdade e recebeu traição. Esperava cuidado e recebeu indiferença. E o coração se fecha para não sentir de novo. Mas quando você se fecha para não sofrer, você também se fecha para receber. E Deus não quer um coração trancado. Ele quer um coração guardado,
mas vivo. Guardado não significa endurecido. Guardado significa protegido pela presença dele. Quando a Bíblia diz, longe de vós toda a amargura, isso não é uma ordem impossível. É um chamado para a libertação. Porque a amargura é prisão invisível. Ela mantém você conectado ao que te feriu. Mesmo que a pessoa já tenha ido embora, a mágoa mantém você preso ao episódio. Mesmo que os anos tenham passado, a dor mantém você vivendo no mesmo ponto emocional. E Deus quer romper essa corrente espiritual hoje. Ele não quer apenas aliviar, Ele quer restaurar. Ele não quer apenas consolar. Ele quer reconstruir sua forma de sentir. Só que o perdão é a chave dessa reconstrução. E aqui está uma verdade poderosa. Perdoar não é dizer que não doeu. Perdoar é reconhecer que doeu, mas decidir que aquilo não vai mais governar sua vida. Perdoar não é absolver o erro, é se libertar da prisão emocional. Perdoar não é sentimento imediato, é decisão espiritual. E quando você decide perdoar, algo sobrenatural começa a acontecer dentro de você. O peso diminui, o peito abre, a respiração muda, a mente silencia, porque o Espírito Santo começa a agir onde antes havia tensão. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Quebrantado não é fraco. Quebrantado é sensível à presença de Deus. Quando você diz, Senhor, eu quero ser curado, o céu se move em sua direção. Deus não ignora quem pede ajuda. Ele não despreza quem admite fragilidade. Ele não abandona quem reconhece que precisa dele. Pelo contrário, ele se aproxima. Ele entra nas memórias. Ele visita os momentos difíceis. Ele ressignifica o que parecia definitivo. Talvez você tenha medo de soltar a mágoa porque acha que, se soltar, estará dizendo que foi justo o que fizeram. Mas não foi justo. Talvez tenha sido errado. Talvez tenha sido cruel. Talvez tenha sido doloroso demais. Mas entregar para Deus não é dizer que foi certo. É confiar que Ele é o juiz perfeito. É confiar que a justiça dele é maior que a sua necessidade de resposta. É descansar sabendo que nada escapa dos olhos do Senhor. Quando Deus cura, Ele não apaga sua história. Ele transforma sua história em testemunho. Aquilo que quase te endureceu vai te amadurecer. Aquilo que quase te afastou vai te aproximar mais da presença dele. Aquilo que quase te fez desacreditar vai fortalecer sua fé. Porque a dor, quando entregue, vira ferramenta de crescimento. E o coração que foi ferido pode se tornar mais sensível, mais profundo, mais cheio de compaixão. Hoje, talvez o Espírito Santo esteja tocando exatamente naquela área que você evita pensar. Aquela conversa não resolvida, aquela despedida sem explicação, aquela injustiça que marcou sua caminhada. E Deus está dizendo, entrega, não carrega sozinho, não revive toda noite, não alimenta mais isso. Coloca nas minhas mãos, porque quando você coloca nas mãos de Deus, deixa de ser peso seu e passa a ser cuidado dele. A cura das mágoas não é um evento instantâneo, é um processo de confiança. Cada vez que a lembrança voltar, você entrega de novo. Cada vez que o sentimento tentar crescer, você entrega de novo. Cada vez que o coração quiser se fechar, você lembra. Deus está perto. Ele cura os quebrantados, Ele ata as feridas, Ele restaura o interior. E quando você finalmente decide soltar, algo muda no ambiente espiritual ao seu redor. A paz que parecia distante começa a se aproximar. O sorriso volta a ser natural. A leveza retorna. E você percebe que a liberdade não veio porque o passado mudou, mas porque você mudou diante do passado. A mágoa perdeu força. A raiz foi arrancada. O coração voltou a respirar. Se você sente que este é o momento da sua libertação emocional, permaneça ouvindo. No próximo capítulo, vamos entrar na parte mais profunda da cura. Como reconstruir o coração depois da dor.
e como viver sem medo de amar novamente, sem deixar que o passado dite o seu futuro. A verdadeira cura não acontece quando a dor desaparece. Ela acontece quando você deixa de ter medo de sentir novamente. Depois que a mágoa é entregue, começa uma nova etapa: reconstruir o coração. E essa fase é silenciosa. Não tem aplauso, não tem anúncio. É um processo interno, profundo, quase invisível. Porque durante muito tempo você se protegeu, você criou limites emocionais rígidos, você prometeu para si mesmo que nunca mais passaria por aquilo. Você endureceu algumas áreas para sobreviver. E agora, Deus começa a trabalhar exatamente nessas áreas. Quando a Bíblia diz que o Senhor cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas, isso fala de restauração progressiva. Primeiro, ele estanca o sangramento. Depois, ele fortalece o tecido. Depois, ele devolve a sensibilidade sem devolver a dor. E é isso que talvez você esteja vivendo agora. Deus não está apenas tirando a mágoa. Ele está te ensinando a amar de novo sem medo. Porque a mágoa não apenas machuca, ela altera a forma como você se relaciona. Ela faz você duvidar de intenções, faz você interpretar silêncio como rejeição, faz você esperar abandono mesmo quando existe presença. E Deus precisa tratar isso para que você não leve para o futuro as defesas que nasceram no passado. O Espírito Santo trabalha para remover as armaduras que já não são necessárias. Existe uma diferença entre sabedoria e bloqueio emocional. Sabedoria aprende com a experiência. Bloqueio emocional vive com medo da experiência. E Deus quer te dar sabedoria, não medo. Ele quer te ensinar discernimento, não desconfiança constante. Ele quer restaurar sua confiança nele, para que você não dependa apenas do comportamento das pessoas para se sentir seguro. Talvez você pense: eu já entreguei, mas ainda sinto. E sentir não significa que você não perdoou. Significa que você está em processo. Cura espiritual não é amnésia emocional. Às vezes a lembrança vem, mas ela já não domina. Às vezes o nome surge na mente, mas já não provoca tempestade. Às vezes o passado aparece, mas já não governa o presente. Isso é maturidade espiritual acontecendo. A palavra diz para guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração está contaminado pela amargura, a vida perde cor. Mas quando Deus limpa o interior, as fontes voltam a fluir. A alegria volta a ser genuína. A paz volta a ser constante. A esperança volta a ser possível. E você percebe que estava vivendo em modo de defesa, quando Deus sempre quis que você vivesse em modo de confiança. Reconstruir o coração também envolve confiar novamente em Deus, porque no fundo, muitas mágoas acabam afetando a fé. Você talvez não tenha percebido, mas parte da dor foi direcionada para o céu em forma de questionamento. Por que o Senhor permitiu? Por que isso aconteceu comigo? E Deus não se ofende com suas perguntas. Ele acolhe. Ele entende. Ele sabe que a dor às vezes confunde nossa visão espiritual. Mas agora ele te chama para um nível mais profundo. Confiar mesmo sem entender tudo. Confiar que nada foi desperdiçado. Confiar que cada lágrima foi vista. Confiar que cada noite difícil foi acompanhada. Confiar que Ele esteve presente mesmo quando você se sentiu sozinho. A presença de Deus nunca abandonou você. Talvez você não sentiu, mas Ele estava lá. E quando você entende isso, algo muda definitivamente. Você deixa de viver reagindo ao que aconteceu e começa a viver guiado pelo que Deus promete. O passado deixa de ser seu ponto de referência. A promessa passa a ser. A ferida deixa de ser identidade. A cura passa a ser. O inimigo queria usar a mágoa para te tornar frio. Deus usa o processo para te tornar mais profundo. O inimigo queria usar a dor para te afastar de pessoas. Deus usa a experiência para te tornar mais compassivo. O inimigo queria usar a decepção
para te ensinar a não confiar. Deus usa a restauração para te ensinar a depender dele acima de tudo. Talvez você ainda esteja com receio de abrir o coração de novo. E isso é compreensível. Mas lembre-se, você não abre o coração sem Deus. Você abre com Deus guardando. Você não confia cegamente nas pessoas. Você confia sabendo que o Senhor é sua segurança. Sua estabilidade não está mais no comportamento alheio. Está na fidelidade divina. Hoje, se algo ainda tenta apertar seu peito, declare em espírito: eu não carrego mais isso. Se a lembrança tentar voltar com força, diga: já entreguei. Se a emoção tentar dominar, respire e diga: Deus está cuidando. Porque a cura não é apenas um momento emocional, é uma decisão contínua de confiar. E quando você finalmente percebe que está mais leve, que consegue lembrar sem sofrer, que consegue falar sem tremer, que consegue seguir sem carregar, você entende que o milagre aconteceu. Não foi barulhento, não foi dramático, foi profundo, foi interno, foi real. A mágoa não define mais sua história. A dor não governa mais seus sentimentos. O passado não controla mais seu presente. Deus restaurou seu coração. E um coração restaurado não vive preso ao que aconteceu. Vive guiado por quem Deus é. Se esta mensagem falou com você, permaneça firme nesse processo. Continue entregando. Continue confiando. Continue permitindo que o Espírito Santo trabalhe. Porque aquele que começou a cura é fiel para completar. E o coração que foi ferido pode se tornar o coração mais forte, mais sensível e mais cheio da presença de Deus que você já teve. Obrigado por assistir.